Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, fã de música, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente do interior de São Paulo, e esse é mais um vídeo para o nosso canal de música. E hoje eu vou falar de equipamentos que você precisa para ouvir música com boa qualidade, mas não ir à falência. Volta aqui depois da vinheta. Olha só, fiquei sabendo que agora você não precisa usar máscara em lugar nenhum mais. Não precisa mais usar máscara no transporte público, não precisa mais usar máscara nas unidades de saúde. Pelo menos aqui no estado de São Paulo caiu esta norma. Pensei, mas eu vou continuar usando máscara para dizer para você que o Covid ainda existe, cara. E eu peguei Covid depois de me vacinar. Tem alguns meses aí que eu peguei Covid. Cara, eu fui pro inferno. Mesmo com a vacina, eu passei muito mal, muito mal. E pra gente que é autônomo, pra gente que trabalha por conta, ficar uma semana, 10 dias mal, doente, ainda destrói o orçamento familiar. E como tem gente aí no YouTube que ganhou muita grana com máscara de rato de borracha, e tem gente que usa capacete do Mandaloriano pra falar de Star Wars e ninguém reclama, vocês vão continuar me vendo usando máscara, pelo menos por um tempinho ainda. Então eu vou ser Gilson Lorente, o menino da máscara, que tá escrito aqui embaixo para vocês. Cara, há uns anos atrás eu escrevi um texto no meu blog falando como ouvir música com qualidade sem ir à falência. Eu sei que tem muita gente que coleciona CD, tem muita gente que coleciona vinil e não tem aparelho para tocar essas coisas. Eu vejo cara aí que tem canal no YouTube, pessoas que comentam aí nos grupos de colecionadores que ouvem música no CD player do computador. Ou então, eu compro vinil, mas eu não tenho toca-disco, eu não ouço, eu guardo eles na estante, é um fetiche. Cara, música tem que ser ouvida. Eu acho que o motivo principal para mim ter CD, DVD, Blu-ray, LP é para ouvir música com qualidade, para fugir da qualidade do streaming, né? Para fugir do streaming, embora o streaming esteja melhorando cada vez mais, né, a qualidade da transmissão. Lá no Amazon Music, acho que nos Estados Unidos já tem um serviço onde eles prometem transmitir com a mesma qualidade do CD, que não chegou ainda, só tem lá. Não temos ainda por aqui. O Spotify tem lá um modo de transmissão em alta qualidade, mas ele fala, ó, vai aumentar o consumo de dados, aquela coisa toda que é o que eu uso no meu Spotify. Mas mesmo assim, se eu ligar o Spotify aqui nas caixas de som no receiver e comparar com o CD, com o DVD, ainda vai ter uma qualidade de som menor. Mas a aparelhagem de som, cara, custa caro, né? Ouvir música com qualidade custa caro. Será? Olha, eu andei descobrindo alguns canais gringos, né? Alguns canais americanos. Cara, como os canais de música e de colecionismo lá dos Estados Unidos estão anos-luz à frente dos canais brasileiros, né? À frente dos canais nacionais. E tem um canal em especial que é o Homem do Áudio Barato, né? Audio Shipman. Gosto muito do canal dele. Ele, às vezes ele cria umas polêmicas com os audiófilos e tal. E o lance dele é mostrar equipamentos, mostrar caixa de som com preço pequeno, novo. Olha só, nos Estados Unidos é possível você ouvir música de qualidade pagando pouco. Aqui no Brasil ainda não rola isso, cara. A gente não tem uma indústria, a gente não tem vendas que banquem isso. Então a gente tem que se virar com o que acontece. Basicamente, para você ouvir música, você precisa de um reprodutor de mídia, no caso do LP, um toca-disco, no caso do CD, um CD player. Você precisa de um amplificador receiver, ou você tem um microsystem tudo integrado, né, que é muito bacana isso também. E você precisa de caixas de som. Se você quer ouvir fita cassete, aí você vai precisar também de um reprodutor de fita cassete ou ter um microsystem ali da década de 90, começo dos anos 2000, que tenha lá CD, cassete e o toca-disco em cima, tá? É isso basicamente que você precisa. Na minha caminhada, eu passei por quase por essas coisas, né? Então a primeira coisa que eu vou falar para você, se você é a pessoa do streaming, mas quer ouvir o streaming com qualidade, eu vejo muita gente nos grupos de home theaters, né? O pessoal que investe em home theater para assistir filme e tal. Eu vejo que todos eles são adeptos do streaming para ouvir música. Então,
tem sempre lá um streaming ligado no receiver e eles fazem videozinhos mostrando tocando e tal. Então você pode ser uma pessoa do streaming. E existem algumas opções de amplificadores pequenos voltados para o streaming. Uma opção que o pessoal lá dos Estados Unidos fala muito é o AIMA A07TPA3255. Cara, ele é um amplificador estéreo pequenininho, né? Vocês estão vendo a foto dele aí. Ele é muito indicado para ser usado como placa externa de áudio para o seu notebook, para o seu telefone, para o seu tablet. Ele tem lá uma entrada P2, né, para você ligar um fiozinho direto nele para você aproveitar o áudio do seu computador. Ele também tem uma entrada auxiliar para você ligar ali um CD player, para você ligar um toca-disco, e ele tem a saída para caixas de som. Olha só, ele é pequenininho. Ele é pequenininho. Ele é indicado lá para um som doméstico, né? Para um som home, não? Porque para que você não precise de tanta potência assim, mas você quer ouvir com qualidade. E o legal é que na Amazon dos Estados Unidos eles custa $79. Cara, ele é muito barato. E dentro dessa categoria, desses amplificadores voltados para streaming e tal, a gente tem, mas que também pode ser usado com CD player, também pode ser usado com toca-disco, mas ele só tem entrada para um desses, né? Lá nos Estados Unidos tem uma categoria gigantesca desse tipo de equipamento, que começa ali em $79 e vão até $250, $300. Aí é você que decide que tem valvulados dentro desse valor. Coisas bem bacanas. Alguns você acha na AliExpress com entrega no Brasil, alguns você acha aqui no Brasil via importadora, mas já espera aquela facada, né? Aquele aumento do valor, porque, né? Dólar no nosso país, né? Nossa moeda totalmente desvalorizada, deixa tudo muito caro. Se você quer um receiver normal e não quer pagar lá R$ 5.000, que é o preço dos receivers agora, né, dos bons amplificadores audiófilos, eu indico você a partir para um usado. O que eu posso dizer para você de receiver usado? Olha, duas opções que eu uso aqui em casa. Tá ali na minha estante, ele só tá aparecendo um pedacinho dele aqui do lado da caixa de som, que é o Gradiente S95. O Gradiente S95 é um amplificador aí que foi lançado, um receiver, né? Foi lançado aí no Brasil na década de 80, final da década de 70, década de 80. O S95 é o mais fraquinho da linha S, tem o S125, vai ter outros nessa linha, mas o S95 é o que você acha mais barato. E ele tem uma qualidade de som absurdamente ótima, cara. Eu gosto muito dessa qualidade de som dele. E você acha ele aí usado hoje no Mercado Livre com um bom preço e totalmente funcional, né? Por R$ 800, R$ 560. Olha, eu achei um aqui por 700, tem um de 560. E o legal do S95 é que ele tem muito para vender. Ele foi muito famoso na época, vendeu pra cacete. Então tem muito usado para vender e em boas condições. E pelo que eu percebi, o meu precisou de uma manutençãozinha aí uns tempos atrás. Tem muita gente que consegue fazer a manutenção nele, porque por dentro ele é muito simples. Qualquer um aí que manje de eletrônica, qualquer assistência que manje de eletrônica vai saber fazer uma manutenção dele, vai saber deixar ele zero bala. E até aqui no marketplace da cidade tem um monte de gente vendendo o S95, então você vai conseguir achar ele muito fácil. Uma outra opção que eu indico para vocês, que eu tenho aqui em casa também, e é um aparelho que eu comprei em 1997, então eu tenho ele há 25 anos já, e ele funciona muito bem, é o Philips FR752. Ele é um amplificador de 5 canais, tá? Ele é voltado para home theater já, mas para música ele é muito bom também. Ele tem várias entradas, né? Um problema do S95 é que ele tem 3 entradas só. Ele tem uma entrada auxiliar, uma entrada para fono, que só funciona com toca-disco, e ele tem uma entrada para tape. Então você pode ligar 3 coisinhas nele, desde que uma delas seja um toca-disco. O Philips não, ele tem uma cacetada de entrada, cara. Ele tem várias entradas auxiliares, então você pode ligar muita coisa nele. Ele tem saída para 4 caixas de som, o S95 também. Mas lembrando, se você usa 4 caixas de som no amplificador desse, você precisa ter caixas com impedância de 8 ohms, né? Se você usa só 2, pode ser de 4 a 8. Se você usa 4, precisa ser 8 ohms. É uma informação desses dois receivers. E o Philips, ele embora seja um pouco mais caro, né? Aqui no Mercado Livre você acha ele em boas condições por R$ 800, R$ 850. E tem um maluco aqui que está vendendo ele com
com as 5 caixas de som originais por R$ 1.700. Então, é a opção que eu dou para vocês de 2 receivers com uma boa... Nossa, o Philips, cara, ele é perfeito. É perfeito. O gradiente é um pouquinho melhor. Ele tem uma batida do grave um pouco mais encorpada, um pouco mais forte. Mas esse receiver do Philips, ele é muito bom também. Ele tem um grave muito bacana. E os dois têm controle de agudo, os dois têm controle de grave, os dois têm controle de balanço. O Philips, além de estéreo, ele libera o som em Pro Logic Dolby em até 5 canais. Uma coisa que é estranha no mundo dos receivers é que ele não tem saída para subwoofer. Ele tem saída para uma caixa central, 2 caixas frontais e 2 caixas surround. Ele não tem saída para subwoofer. Porque na época que ele foi vendido, as caixas originais dele tinham um grave bacana, tinha um woofer grande, né? Então tinha um grave bacana, então não teve a necessidade do subwoofer para ele. Ele é muito legal para você ouvir música. Para filme, talvez você sinta falta do subwoofer para fazer a sala tremer. Uma outra opção é você comprar um microsystem completo. Ainda hoje existem alguns microsystems à venda no mercado que levam você, que tem lá a entrada, tem o CD, o toca-CD, o rádio junto e tem uma entrada auxiliar para você ligar um toca-disco, por exemplo. Uma indicação que eu dou para vocês é esse aqui, ó. Esse Panasonic, que é o modelo AKX100. Eu comprei ele tem uns 2 anos, ele vem com 2 caixinhas de som, tá? Daquele esquema Bookshelf. Ele vem com 2 caixinhas de som e, cara, ele tem uma qualidade de som muito boa, muito legal. Olha, há 2 anos atrás, ele ainda tinha novo para vender aqui no Brasil. Fiz uma pesquisa agora, não acha mais, infelizmente. No Mercado Livre, pelo menos, não tem mais ele novo para vender. Mas tem usado no Mercado Livre. A pessoa diz que em boas condições, entre 450 e 650 reais. Olha, compensa. Além de ele ter o toca-CD acoplado, o rádio, ele tem uma entrada para pendrive aqui na frente, né? Aqui, ó. Ele tem uma entrada para pendrive aqui na frente, que você pode ouvir os MP3 no pendrive, e ele tem conexão Bluetooth para você ouvir o seu streaming nele também. E aqui atrás, ó, ele tem as saídas para caixinhas, para as caixas de som, e ele tem uma entrada auxiliar, cara. E dá para ligar um toca-disco aqui, desde que o toca-disco já seja pré-amplificado, você tem um pré-amplificador para o seu toca-disco. Vale a pena, isso aqui me surpreendeu. Eu comprei para deixar no quarto, para ter uma opção, né, de ouvir música no quarto à noite e tal. E como o som principal fica aqui no escritório, ele foi pra sala, cara. Eu uso ele na sala, como às vezes até ligo ele no Blu-ray para ouvir para os filmes serem executados pelas caixas de som dele. Eu gosto muito desse aparelhinho, recomendo para vocês. Se você aí não quer gastar com amplificador, se não quer gastar com os outros periféricos, esse daqui, ó, um desse aqui é ideal para você. Talvez você procurando em algumas lojas aí, outras lojas que não sejam o Mercado Livre, você acha ele novo ainda para comprar. Na época eu paguei R$ 799 nele. Compensa, cara. Compensa que isso aqui é muito bom. E eu conheço muita gente aí nos grupos de colecionadores que tem esse modelinho aqui também e ficaram muito felizes com a qualidade dele. Existem outros microsystems aí no mercado, né? Ainda à venda. Tem um da Sony, tem uns da LG, mas eu acho os da LG muito feio, cara. Parece nave espacial. Eu gosto desse modelo um pouco mais tradicionalzinho. E falando de CD, olha só, você pode, para ouvir a sua mídia, eu ouço CD até hoje, é a mídia que eu mais consumo, é a mídia que eu mais compro. E você, se fosse alguns anos atrás, eu diria para você procurar um CD player da época, um vintage, né? Você poderia procurar aí um Sony. Tem muito CD player da Sony à venda usado no mercado. Tem alguns CDs players da Philips. O primeiro CD player que eu comprei lá em 1997 foi um CD player da Philips. Eu gostava muito dele. E você tem aí alguns da Gradiente. Eu não gostei muito dos CD players Gradiente, porque eles eram um pouquinho mais baixos. O sinal dele acho que era mais baixo. Você ligava ele no som, parecia ficar bem mais baixinha a música do que no CD player Sony, do que no CD player Philips. Então, alguns anos atrás, eu indicaria você comprar um desse. Hoje eu não indico mais. Por quê? Olha, eu tenho aqui um Sony de época, né? Um Sony ali do começo da década de 90. Ele está começando a dar umas capengadas. Ele está começando lá você a desligar sozinho. Ele, às vezes, aperta o botão para abrir a gaveta, ele não abre. Mas ele está rodando bem. Ele não pula, então o leitor dele está legal ainda. Mas eu fui ver a possibilidade de fazer uma manutenção dele.
Pouca gente mexe com isso porque não existe mais peça. Você teria que achar um outro modelo igual ele para retirar as peças, né? Fazer um lance canibal ali, né? Vamos canibalizar isso aqui. Arrancar as peças dele. E não existe mais leitor. Não tem mais leitor para esses aparelhos. Antigamente tinha uns leitores paralelos chineses que você poderia trocar e nem isso mais existe. Então, você compra aí, tá muito caro isso aí no Mercado Livre, tô vendo aí gente vendendo a 600, 400, 800 reais, porque é vintage, né? Vintage é mais caro, mas aí você tá comprando provavelmente uma bomba que vai te deixar na mão. Eu comprei um ou dois desses durante aí a minha vida que já chegaram com problema, já chegaram pulando o CD. Então, eu não indico. Hoje você pode comprar, ainda tem. Você pode comprar um DVD player para usar como CD player, ou você pode comprar um Blu-ray player para usar, para ouvir os seus CDs. Qual que é a vantagem do Blu-ray? Cara, ele toca tudo. Ele toca DVD, ele toca Blu-ray, ele toca CDR, ele toca os seus CDs de áudio com uma qualidade muito boa. Então é isso que eu indico para você hoje, cara, porque eles estão aí, você pode achar aí DVD player da Sony, da LG no mercado por 300, 400 reais, e você pode achar um leitor de Blu-ray por, por 700, 900, 1.000 reais, dependendo da marca. O mais comum que você acha no Brasil é o Blu-ray da Sony. Então, além disso, ele vai tocar MP3, ele tem entrada para pendrive, ele vai tocar de tudo, cara, de tudo, de tudo. Aqui, atualmente, eu estou usando muito mais. Eu tenho um DVD da Philips, bem antiguinho, que era do meu pai, tá aqui ainda sobrevivendo, e eu tenho um Blu-ray da LG. O legal do Blu-ray da LG, não vou falar para vocês que isso acontece com o Blu-ray da Sony também, que eu nunca usei um Blu-ray da Sony, é que ele não tem separação entre as faixas quando você está ouvindo música. Sabe, você está lá ouvindo um disco ao vivo, aí quando acaba uma faixa, ele dá um silênciozinho, então a plateia some, né, que tá gritando, e vem a outra, ou seja, ele pulou para a próxima faixa. Esse Blu-ray da LG, ele vai direto, ele não mostra essa separação. O DVD player da Philips já tem essa separação. Então, se é aquele álbum, tipo rock progressivo, Pink Floyd, né, que as músicas parecem são a mesma, e uma já cai na outra, sem separação, no DVD da Philips ele dá um espaço entre as músicas que não acontece no Blu-ray da LG. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Às vezes, não, então se é para comprar um Blu-ray, eu vou comprar um 4K aqui, um Blu-ray Ultra, né, que ele tem a resolução 4K. A maior parte desses Blu-rays de 4K, eles não têm saída RCA, eles não têm a saída de áudio, né? Vídeo e áudio. Ele vai ter só a saída de HDMI. Se ele tem só a saída de HDMI, ele não pode ser ligado nem no nenhum dos meus dois receivers aqui, porque eles não têm, eles são antigos, eles não têm HDMI. Então eu teria que comprar um adaptador para passar do HDMI para o RCA. Então aí para mim já fica meio complicado. Então você pode ouvir os seus DVDs, pode ouvir seus CDs, pode ouvir seus Blu-rays, se você comprar um reprodutor de Blu-ray ou um DVD player que vai fazer aí o trabalho de você ouvir os seus CDs. Ah, mas um CD player vintage não seria melhor? Olha, às vezes sim e às vezes não. Depende muito do receiver que você está utilizando. O receiver da Gradiente, o S95, como ele é totalmente analógico, ele não tem nada digital, tanto o CD player quanto o Blu-ray, eles tocam, para mim eu senti o mesmo nível de qualidade de música, não tem muito problema ali. Então, essa é a dica para você. Se você quer ouvir toca-disco, olha só, o vinil voltando com força, né? Muita força o vinil. E você entra lá no Mercado Livre, por exemplo, e você tem vários toca-discos vintages pelo valor do seu rim, né? O pessoal pega aí aquele Gradiente DD100 que eu tinha, o Gradiente DD100, estão pedindo R$ 1.500, R$ 1.600. Toca-disco da Sony, toca-disco da Aiva, toca-disco até os Gradiente D40, que era considerado lixo pelo pessoal da época. Não tem nada mais barato do que R$ 800, R$ 900, R$ 1.000. Eles valem tudo isso? Olha, alguns deles têm qualidade, mas o que pega é essa nova, né, esse novo renascimento do vinil, né? Que todo mundo quer ouvir vinil e o pessoal tá metendo a faca, cara. Se eu tenho um vinil aqui para vender, eu vou cobrar caro nele. Você que se vire para pagar. Olha, conselho de quem já teve um toca-vinil vintage.
Se ele der problema, tu tá lascado. Principalmente se você não mora num grande centro. Porque, por exemplo, eu moro Presidente Prudente, Pontal do Paranapanema. Eu estou a 560 quilômetros da capital do estado, de São Paulo. Aqui, ninguém consertou o DD100 quando eu precisei. Ninguém. Não teve. Então, você tem que pegar aquele negócio, botar numa caixa, mandar por transportadora para São Paulo. O cara chega lá e olha para você e fala, olha, para consertar, para ele voltar a funcionar custa R$ 500. E você pensa, caraca, mano, que loucura. Por quê? Porque é um negócio que tem 30 anos, cara. É uma máquina que tem 30 anos de idade. Ela vai dar problema. Talvez seja interessante você investir em um toca-disco novo. Tá, você entra lá, tem toca-disco de 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 reais. Beleza. Mas eles têm garantia. É uma máquina nova. É uma máquina que, se der problema hoje, tem peça de reposição, porque ela está sendo fabricada ainda. E eu acho aqui que para você começar no vinil, se você não é um audiófilo, se você não pensa que precisa de uma coisa extremamente cara para ouvir música, então você pode começar com o Audio-Técnica automático ATLP 60XBK. Cara, é um toca-disco que ele... Você olha para ele não vai pesar nem 1 quilo. Eu vi o pessoal... nunca peguei ele na mão, nunca usei ele, mas eu vi os reviews que o pessoal faz na internet, os unboxing que o pessoal faz na internet. E ele é extremamente simples, extremamente leve, bonitinho, preto. E hoje, na Amazon, ele está custando R$ 1.299. Se você fica de olho ali na Amazon, você ainda acha ele mais barato. Você acha ele em promoção, talvez numa Black Friday você vai achar ele um pouco mais barato. Aí pensa aí, divide lá em 10 de 120, né? E você tem uma coisa nova na sua casa, com 1 ano de garantia. E se ele der algum problema, cara, você consegue fazer manutenção dele. Nem que não tenha na sua cidade, mas quando você mandar ele para uma manutenção num grande centro, a pessoa vai ter peça de reposição, vai ter como consertar aquilo lá. E ele funciona e você tem um áudio bacana. Então, embora os vintage sejam bonitões, tem umas luzes, uns LED piscando e a agulha gigante, né? O braço é bonito, todo cromado. Embora tenha tudo isso, né? Seja bonito, eu acho que a praticidade vai ser um pouco melhor para você que está começando agora. Para você, se você não está começando agora, se você tem grana para gastar, mano, vai firme. Mas se você está começando agora e você quer ter a possibilidade de ouvir o seu vinil sem gastar o seu rim, vai nesse Audio-Técnica novo de R$ 1.299 e você vai ser feliz. Depois de um tempo, cara, você quer alguma coisa mais power, você quer uma coisa mais bonita, você quer uma coisa mais resistente, então você pode investir num vinil, né, num toca-disco um pouco mais caro. Para finalizar, o que a gente tem agora são as caixas de som, mas eu não vou falar de caixa de som. Por quê? Porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Porque eu passei muitos anos comprando caixa de som, às vezes ruim, porque eu não tinha conhecimento, porque eu não tinha informação. E o próximo vídeo da semana que vem vai ser só sobre caixa de som. Mas se você está começando agora, vou te deixar aqui uma dica só. Eu não vou falar sobre ela, porque no próximo vídeo a gente vai falar só sobre caixa de som. Vendo os canais gringos, vendo os canais que mostram lá equipamentos, que fazem review, tem uma opção, cara, que é muito... Eu ia falar foda, não pode falar foda, né? Pode falar foda aqui? Não, acho que não. É uma opção muito bacana, que é a Sony SS-CS5. Cara, é uma caixa pequena, que a gente chama de bookshelf. Vou explicar para vocês o que é esse termo na semana que vem. É uma caixa pequena, mas ela tem 3 vias. Vou explicar para vocês na semana que vem que caixa de som tem 2 vias e 3 vias. Teoricamente, as de 3 vias são melhores. É uma caixa de som da Sony de 3 vias, que vai ser ali uma opção extremamente barata para você e com qualidade. Todo mundo que testou ela, pessoal audiófilo e tal, falou, olha, é uma caixa de som pequena, leve, ela é de plástico, ela não é de madeira, como aquela caixa de som que vocês estão vendo ali atrás, né, da Pioneer. Mas ela é uma parte de plástico, mas ela deixou todo mundo que testou ela muito feliz, porque ela hoje, na Amazon dos Estados Unidos, ela está custando $198. $198. Quando que você vai pagar $198 numa caixa de som de qualidade? Nunca, mano. Esquece. Não no Brasil.
né? Então você tem que procurar alguém aí que faça a importação dessas caixas para você. Eu já dei uma olhada em alguns sites que trabalham com música aqui no Brasil e alguns têm essa Sony para revender. E o legal dessa Sony é que dependendo da época do ano, por exemplo, na Black Friday do ano passado, ela foi vendida por US$ 88. Cara, isso é muito barato. Se você conhece alguém nos Estados Unidos que possa comprar para você na Amazon, compra essa caixa, dá um jeito dele enviar para você. E se você conhece algum importador, alguém que consiga trazer uma coisa de fora para você, cara, mesmo pagando o valor do dólar e mesmo pagando talvez a taxa de importação, né, a Receita Federal, ela vai ficar mais barata do que as opções que a gente tem aqui no Brasil. Então, povo, essas foram as minhas dicas para você começar a ouvir música com qualidade e com pagando pouco, tá? Eu vi um vídeo do tiozão do vinil essa semana que ele respondeu uma pergunta justamente sobre isso. Olha, tiozão, não tô te copiando não, né? Eu já tava com esse assunto na pauta há muito tempo. Alguém perguntou lá qual que é o set ideal para você começar a ouvir música. E o tiozão falou lá que normalmente as pessoas falam que o melhor aparelho de som é aquele que você pode comprar. E ele falou que isso não é verdade. Eu falei, e eu penso que não é bem assim. É e não é verdade. Por quê? Porque sempre existe alguma coisa melhor. Sempre existe um amplificador, uma caixa de som, um pré-amplificador melhor do que você tem. Só que você só sabe isso a partir do momento que você tem um padrão de comparação. É igual fotografia, é igual. Eu falo muito eu falo de fotografia porque eu sou fotógrafo. Você só sabe que tem uma câmera melhor que a sua se você. Uma lente melhor que a sua, se você teve acesso a essa lente e viu que ela é melhor que a sua. Se você passou a sua vida inteira ouvindo música no fone de ouvido que veio com o seu celular, aquele é o seu padrão de comparação. Aí, quando você comprar esse aparelho da Panasonic, que qualquer audiófilo vai falar para você que não presta, isso aqui vai ser o néctar dos deuses para você. Uma qualidade de som 10.000 vezes melhor do que o seu fone de ouvido. A partir do momento que você chegar na minha casa, por exemplo, aí ouvir aquelas caixas de som ali da Pioneer rodando com o amplificador gradiente, você vai perceber, putz, o meu Panasonic não é tão bom assim, tem coisa melhor. Então, cara, se você não tem padrão de comparação, se você não tem amigos que têm um som muito mais foda que o seu, então para você, aquilo lá tá perfeito, para você aquilo lá tá lindo. Eu só fui percebendo que existe coisa melhor a partir do momento que eu fui comprando coisas melhores, tá? Comecei minha vida com microsystem, comecei da CCE, né, que era um toca-fita só. Aí depois eu fui comprei um 3 em 1 da CCE também. Depois eu comprei um 3 em 1 da Gradiente, depois um 4 em 1 com CD da Gradiente também. E eu fui percebendo que tem caixas de som, que tem reprodutores, que tem amplificadores bem melhores, até chegar ao set de som que eu tenho hoje, que é um set extremamente humilde, mas que me deixa muito feliz, porque dentro daquilo que eu preciso, ele me supre totalmente. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo para mim a experiência de vocês, o que vocês acham sobre esse assunto, o que vocês podem contribuir com esse assunto. E na semana que vem a gente vai voltar com um vídeo sobre caixas de som, só sobre caixas de som. E vocês vão ver que bacana que é esse mundo louco das caixas de som, que é muito legal. E tudo que eu levei anos para aprender e da questão de qualidade eu vou passar para vocês no próximo vídeo. Um abraço e até semana que vem.